Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 4 do curso da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Hoje nós vamos para a aula 4, os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Bom dia, pessoal. Natália chegando. Cleverson. Já tinha alguém aí, já tinha bastante gente já na sala. Joia, graças a Deus. Enzo, Nicole. Bom dia. Sávio aparecendo ali, Ana Tereza. Joia, Sávio. Cleverson apareceu, Lucas também. E aí, Lucas, Cleverson. Quem mais já chegou aqui? Gilmar, Enzo. Amanda aparecendo. Bom dia, Amanda. Ana aparecendo aqui também. Laura Faria. Ana Veloso. Bom dia, Ana. Enzo. Brenda. Quem mais chegou aqui? A Nayane chegou, o Nicolas, o João Paulo. Quem mais chegando? José Igor chegando, bom dia. Rainara também, bom dia, Rainara. A Nayane apareceu ali agora, o Gilmar também. A aula de hoje vai ser bem tranquilinha também, a gente vai falar só de algumas aplicações. Talvez algumas aplicações que vai ter na aula de hoje. Gosto mais de mandar mensagem. Talvez algumas aplicações que, quando eu dou o curso presencial, eu não falo a respeito, a gente vai ver na aula de hoje, eu não abordo, geralmente eu deixo para vocês como para lerem. Ariane chegou, bom dia, Ariane. João Pedro, o Caio Ebert, Gabriel Araújo. A gente vai ver, o Carlos Henrique também chegou ali, apareceu ali, bom dia, Carlos. O João Pedro também apareceu ali. Aí na aula de hoje a gente vai ver algumas aplicações que eu não costumo dar presencialmente, a Ariane também apareceu ali. Então a aula de hoje vai ser basicamente só isso, né? Aplicações, né, de EDO separável, principalmente, que aparece com mais frequência nos exemplos mais simples que eu consegui encontrar. O que vocês estão achando do curso? Está tranquilo até então? Sabrina também, Lucas colocou um joinha, Carlos também colocou um joinha ali. Nayane também, Ariane também, Priose também, Nicole falou ótimo. Nós vamos para a aula 4. Então, hoje é dia 30, né? Estamos terminando o mês de setembro. Setembro voou para mim, viu? Aula 4, a gente vai falar de mais aplicações de equações diferenciais. Conseguiram ler o conteúdo da aula de hoje? Gilmar falou de um joinha ali, Nayane também, Nicole sim, todo mundo está dando joinha. Isso é bom. Tem algumas contas aqui que não está no material feito, espero que vocês tenham desenvolvido as contas, caso precisar a gente faz aqui novamente. Porque tem algumas contas que eu não fiz aqui no material, só coloquei o resultado, mas se gerar alguma dúvida a gente faz o passo a passo aqui na aula. Então a primeira aplicação que a gente vai ver hoje é chamada lei de Torricelli. Essa lei de Torricelli, vou colocar vermelho aqui, Laura Jennifer chegando. Bom dia, Laura. Ela tem a ver com a aplicação do que acontece. Aqui tem um desenho aqui mais abaixo, de um barril. Então, imagine que você está querendo saber a taxa de escoamento de um determinado líquido. Então, a lei de Torricelli, ela tem a ver com isso, né? Ou seja, a taxa de escoamento de um determinado líquido. Então, você faz um buraquinho, né, um orifício, a uma profundidade H, aí essa lei fala que a taxa, ou seja, o volume, ele vai variar nesse tanque em relação ao tempo, de acordo, tá vendo que aqui tem dV/dt? O que é o dV/dt? Na verdade, é a variação do volume em relação ao tempo. Então, essa variação do volume, ela é proporcional, ou seja, é uma constante, vezes o quê? Vezes a raiz, a altura do H. O que é o H? O H é a altura do líquido dentro do barril, beleza? Então, o que acontece? Iago chegando. Bom dia, Iago. Então, o que acontece?
Qual que é a relação que a gente tem, né? A gente precisa derivar o volume em relação ao tempo. Mas a gente sabe que o volume, a gente pode utilizar a regra da cadeia, tá vendo? O volume ele vai depender da altura do barril. Então, o que acontece? Se eu quero derivar o volume em relação ao tempo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou derivar em relação... Tá vendo esse H que aparece aqui? Esse H é a altura. Essa altura, na verdade, ela é uma função do tempo. Por quê? Porque a altura, de acordo com o tempo vai passando, vai sendo esvaziado o barril, certo? Então, significa que essa altura aqui, ela muda de acordo com o tempo. Ok? Que é o interessante que Sabrina apareceu ali. Bom dia, Sabrina. A altura, ela varia em relação ao tempo. Então, derivar o volume em relação ao tempo significa derivar o volume em relação a H, tá vendo? Aqui é como se fosse um V. Esse V depende de H e o H depende de T. Então, aqui, na verdade, eu estou utilizando a regra da cadeia, beleza? Deu para fazer a leitura labial do Cleverson aqui. Regra da cadeia. Então, eu derivo o volume em relação a H, tá vendo aqui? Vezes a derivada do H em relação a T. Então, como que eu vou fazer para a altura, né? Ou seja, como que eu isolo isso aqui, né? Porque eu estou querendo a taxa de variação da altura em relação ao tempo. Então, usando essa expressão aqui, ó. Então, quem que é DH? Deixa eu ver se dá para caber na mesma tela. Então, você vai pegar esse camarada aqui e passar esse para cá dividindo, não é? Beleza? Tá vendo aqui que eu estou isolando DH dt? Então, DH dt vai ser o quê? Vai ser a constante. Aqui eu já conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda, beleza? Ficou essa expressão aqui. E outra, eu sei que no tempo zero eu tenho uma determinada altura inicial do líquido, né? Antes de começar o escoamento, eu tenho uma altura que eu estou chamando de H0. Ficou claro para todo mundo? Joinha, joinha. Sim, sim. Ok. Então, observei. Eu vou utilizar essa fórmula aqui. Esse aqui, na verdade, é um problema de valor inicial. Depois a gente vai ver que ele é separável, ok? Para poder resolver esse exemplo aqui. Aqui tem um exemplo prático, né? Ou seja, tem um tambor de altura 2 metros, ou seja, aquele H0 que aparece lá, ou seja, no tempo zero, o tambor está cheio, né? Ou seja, 2 metros de água, pode considerar água, né? Aí você vai fazer um orifício e vai começar a escoar. Esse tambor, ele é cilíndrico, ele tem a altura 2 metros, ele tem uma base circular de raio 1. Ele está cheio de água, então a gente vai fazer um furo no fundo, trocadilho, tá cheio de trocadilho esse negócio. Eu vou fazer um furo no fundo do tambor, ok? E aí o que vai acontecer? A água vai começar a cair. E aí observou que em 30 minutos, ou 0,5 horas, a altura da coluna de água está em 1 metro, ou seja, caiu pela metade. Então, o que acontece? Usando essas informações, pediu para a gente determinar como que a altura ela vai se comportar em relação ao tempo dentro desse tambor. E outra coisa que pediu também, perguntou quanto tempo demora para que o tanque se esvazia. Significa que eu quero encontrar o valor de esse camarada aqui como sendo zero, né? Ou seja, não esse aqui o inicial, né? Eu quero encontrar o tempo de forma que essa altura dá zero. Beleza? Ficou claro o que a gente vai fazer? Joinha, joinha, beleza. Então, o volume do cilindro é uma função da altura. Então, a gente sabe calcular o volume do cilindro, né? Ou seja, é a área da base vezes a altura, tá vendo? πr ao quadrado vezes h. Então, o volume aqui dá isso. Matheus Rodrigues chegando aqui. Bom dia, Matheus. Aí, o que acontece? Por que deu só πh? Porque esse R aqui foi dado para vocês aqui, que ele vale 1 metro, né? Então, 1 ao quadrado. Então, sobrou só πh. Então, a derivada de V em relação a H, quando você deriva isso aqui em relação a H, vai dar π. Então, eu vou utilizar a fórmula que eu tinha aqui até em cima, ó, essa fórmula aqui, ó. No lugar da derivada de V sobre H aqui, deu π, não foi? Aqui eu tenho uma constante. Essa constante dividida por π, sobrou isso, né? Isso aqui é uma nova constante, não é? Beleza, gente? Então, por isso que eu coloquei esse Czinho aqui, ó. Esse C aqui, na verdade, é K dividido por π.
Aqui eu tenho as informações iniciais, tá vendo? O H no tempo zero vale 2, ou seja, o tambor está cheio. E 30 minutos depois, 1 metro. As condições iniciais. Essa equação que aparece aqui, ela é separável, porque eu posso dividir por raiz de H dos dois lados, tá vendo? Então, eu fiquei com isso aqui igual a C. Você integra. A primitiva de H elevado a menos meio, né? Que é essa parte aqui, vai dar isso. A primitiva de C vai ser CT. Esse C1 aqui, eu já estou pegando as duas constantes das duas integrais, estou juntando elas. Tá tranquilo, gente? Sim, porque se não tiver, fala, viu? Então, o que acontece? Aí eu vou isolar esse H aqui, ó. O que acontece? Esse H aqui eu vou passar todo mundo dividindo por 2, tá vendo? E depois eu vou tirar a raiz quadrada. Bom, como é raiz, vou elevar ao quadrado. Por que que não, na verdade a resposta é mais ou menos, né? Quando você tira, você tem a raiz quadrada, você eleva ao quadrado. Por que que eu não estou considerando essa parte do menos aqui? Porque isso aqui só me interessa valores positivos, né? A altura, lembra que o H de T é a altura da água, né? Dentro do tambor. Então não faz sentido ser negativo esse valor, ok? Bom, agora aqui tem um monte de álgebra aqui para a gente encontrar as constantes. Eu vou pegar e colocar zero no lugar do t, beleza? Coloco zero no lugar do t, igual a 2, eu vou encontrar o valor do C1. Depois eu coloco 30 no lugar desse t aqui, ó. Ô, Domiro, Oi? tem como você voltar lá em cima, por favor? Eu perdi um pouco ali. Onde? Quando você começou as integrais, eu... Então, aqui, ó, você vai integrar desse lado e vai integrar desse lado também. Essa integral é essa, tá vendo? A Tô assim. primitiva soma 1 e divide, né? Menos meio mais 1 vai dar meio. Então, aqui vai sobrar h elevado a meio positivo dividido por meio, que é a mesma coisa de multiplicar por 2. Então, por isso que deu 2 raiz de h. Uhum. Integral Entendi. de c é c vezes t. Esse C1 que aparece aqui já é a subtração das duas constantes, das duas integrais. Ah, tá, entendi. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse h aqui, ó. O que eu vou fazer? Vai ficar raiz de h igual a ct mais c1 dividido por 2, né? Aí eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Vai ficar ct mais c1 dividido por 2 ao quadrado. Então, esse aqui é o h de t. Não vou pegar o sinal negativo do mais ou menos, porque não faz sentido esse h aqui ser negativo, beleza? Então, aqui fica só a parte positiva. Obrigado, Domiro. Beleza. Aí, agora, João, e todo mundo, né? Você vai fazer o quê? Você vai colocar zero no lugar do t. Tá vendo? Quando você coloca zero no lugar do t, vai sobrar C1 sobre 4. Vai? Ó, H de zero igual a 2. O que é o H de zero? É C1 sobre 4, né? Na verdade, C1 ao quadrado, né? Porque C1 aqui dá C1 mais zero, né? C1 mais zero ao quadrado, vai ficar C1 ao quadrado sobre 4. Pega esse 4 e multiplica aqui, ó. Vai dar C1 ao quadrado igual a 8. Então, quem quer C1? 2 raiz de 2. Fatorando 8, 8 é 2 ao cubo, beleza? 2 ao cubo você pode escrever como 4 vezes 2. Então, raiz de 4 dá 2, sai para fora e fica raiz de 2. Certo? Bom, você encontrou, por enquanto, você tem a sua função h de t como sendo quem? O C1 que você encontrou, mais o CT sobre 2 ao quadrado. Agora, o que você vai fazer? Vai colocar 30 no lugar do t. Colocando 30 no lugar do t igualando a 1, o que vai acontecer? Vai ficar 2 raiz de 2 mais 30c, né? Porque eu coloquei 30 no lugar do t, dividido por 2, todo mundo ao quadrado. Então, todo mundo ao quadrado, você pode fazer assim, né? 2 ao quadrado aqui fica 4. Esse 4 passa para cá multiplicando, então vai ficar 4 é igual quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vocês vão desenvolver essa conta aqui e vão chegar numa equação do segundo grau na variável c. Tranquilo essa conta, gente? Encontra as raízes, entendeu?
Então, um valor para C seria esse aqui, ó, 1 menos raiz de 2 sobre 15. Então, o que acontece? Aqui eu estou colocando o valor de C1. Lembra da função original lá? Como que era? C1 mais CT sobre 2 elevado ao quadrado, não era? Aqui eu estou pegando o quê? Esse camarada aqui encontrou 2 raiz de 2, então eu estou dividindo por 2, então aqui vai cortar, então sobrou só raiz de 2, tá vendo esse primeiro termo aqui, ó? E o próximo? O próximo eu vou colocar essa coisa feia aqui que eu encontrei e eu vou dividir ela por 2 ainda, não vou? Então, dividir ela por 2, por isso ficou esse 30 aqui, ó. Ficou claro, gente? Tá, então, isso aqui, Gabriel Souza chegando. Bom dia, Gabriel. Então, isso aqui, gente, ó, o que vocês vão fazer aqui agora? Tá ao quadrado, não tá? Isso aqui vocês vão utilizar, como é que chama aquele negócio lá? Trinômio não, é binômio perfeito, como é que é o nome? Alguma coisa perfeito, lembra lá? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, tá vendo? Acho que é trinômio quadrado perfeito o nome, se não me engano. Então, aqui está o primeiro, tá vendo? O primeiro termo, isso aqui está o segundo termo, então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, vocês vão encontrar essa expressão. Essa expressão aqui é o que pediu para vocês, ou seja, quem que é a função que mede o que a água está decaindo dentro do tanque. Tá vendo que eu desenhei ela aqui? Ela começa no 2, tá vendo? Quando o T é 0. E o tanque vai esvaziando, 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 e vai chegar aqui. Lembra da outra pergunta? Quanto tempo falta para esvaziar? Falta não. Quanto tempo leva para esvaziar? Se você pegar isso aqui e igualar a 0 para encontrar o valor de T, vocês vão ver que esse valor dá aproximadamente 102 minutos. O tanque está totalmente vazio. Ficou claro o exemplo? Aqui, ó, eu tinha colocado isso aqui no GeoGebra para vocês visualizar, tá vendo? Peguei o ponto 02, esse aqui, ó. Pedi para resolver a EDO. A EDO era o que? Era uma constante vezes a raiz de y, passando pelo ponto A. Observe que a solução sua aqui, ó, deu exatamente essa parábola. Se você dar um zoom aqui, ó, você vai ver que ela zera mais ou menos no 102 lá que ele falou, né? Tá vendo aqui? Beleza, gente? Dúvida no exemplo da Torricelli? Não, né? O próximo, esse aqui acho que eu não falei em sala de aula, ele tem a ver com controle de doença. Quando eu estava fazendo esse exemplo aqui, é até curioso, vocês vão ver que tem uns dados de valor iniciais, e eu peguei exatamente a quantidade de casos que tinha aqui em Montes Claros, lógico, do coronavírus, né? Mas, logicamente, isso aqui não tem nada a ver com, não estou querendo de forma nenhuma modelar o que está acontecendo aqui na cidade, não. Porque isso aqui foi feito para uma febre chamada tifoide, tá vendo? Essas equações diferenciais modelam esse estudo. Logicamente, o coronavírus é outra história e é outro modelo, né? Já tem bastante artigos, inclusive, publicados da área de equação diferencial, falando a respeito de predição, de números de casos, esse tipo de coisa, de contaminação. Então, aqui está falando do controle de doenças e como que essas doenças elas são disseminadas. Nesse caso aqui tem a febre, né? Tifoide. Elas são disseminadas por transmissores, que são os indivíduos que podem transmitir a doença, né? Mas que não existem sintomas evidentes. Então, ele pegou X e Y para ser exatamente quem? A densidade de transmissores, o X, e o Y como sendo as pessoas normais, mas que podem pegar a doença. Ok? Susceptíveis, podem pegar a doença, num tempo T. E chamou de beta essa taxa de transmissão. Então, na verdade, essa taxa são as pessoas que são retiradas da população. O que acontece? As pessoas que vão sendo, vão se recuperando. Então, o que acontece? A taxa de variação dessas pessoas aqui, que são os transmissores, tá vendo? Que é o X,
é menos beta vezes x, ou seja, lembra esse sinal de menos aqui, porque elas são retiradas da população. E aqui está como modelo que se espalha. Por que se espalha? Lembra que o Y são as pessoas normais, mas que podem pegar a doença? Então, o que acontece? A taxa que isso acontece é dado por menos alfa, que multiplica a quantidade de indivíduos transmissores vezes a quantidade de pessoas que ainda podem ser contaminadas. Ok? Então, esse é o modelo para essa febre tifoide. Aí, o que acontece? Pediu para, de acordo com essas informações aqui da teoria, para a gente resolver algumas EDOs. Aqui, lembrando que o X é o quê? Taxa de transmissores, as pessoas doentes que podem transmitir a doença. Então, pediu, aqui tá vendo que tem 2.500 aqui, ó, no tempo zero. Na época que eu estava digitando isso aqui, existia exatamente 2.500 pessoas infectadas aqui em Montes Claros pelo coronavírus. Por isso que eu coloquei esse número aqui. Determine X em qualquer tempo, resolvendo a equação 1.5 submetida à condição inicial. Ou seja, no tempo zero tem 2.500 pessoas contaminadas. Depois que a gente encontrar o X, está vendo que a gente vai resolvendo essa equação aqui, a gente encontra o X. Ela é facinha de resolver, tá vendo? É um EDO, basta você integrar dos dois lados, ok? Depois que a gente resolver o X, a gente vai vir colocar ele aqui, ó, para resolver a letra B, tá vendo? Usa o resultado da parte A para encontrar o Y. Lembra quem que é o Y? São as pessoas normais que ainda podem adoecer tendo contato com os X, né? Que são as pessoas que transmitem. Tá ficando claro, gente? Eu tô falando... Tá ficando claro? O João fez um joinha ali, Cleberson falou sim. Então, ok. José Igor falou sim. Aí, o que acontece? Quem que é esse Y de zero aqui, ó? No tempo zero, o que eu peguei? Eu peguei a população de Montes Claros, tá vendo? Gabriel Souza falou que tá dando para entender, Brenda falou sim. Aqui eu chutei, na verdade eu fui no Google e pesquisei o último censo, né? Coloquei esse valor aqui, beleza? No tempo zero tinha essa quantidade de pessoas aqui na cidade que poderiam ser contaminadas, né? Que são os Ys. E depois pediu para poder determinar a proporção da população que escapa de uma epidemia, nesse caso aqui é a epidemia da gripe, no nosso caso aqui não é nem epidemia, né? Piorou um pouquinho, está chamando de pandemia, que pode, determine o valor determine a proporção da população que escapa. Por quê? O que é isso aqui? Se você pegar o limite o que é o Y? O Y são as pessoas normais que podem adoecer, certo? Se a gente calcular, João Lucas chegando, se a gente calcular o limite desse camarada quando t vai para mais infinito, se esse negócio dá zero, o que significa? Acabou a epidemia. Acabou a epidemia? Lembrando que o Y são as pessoas normais que podem se contaminar. Elas não estão doentes, mas são suscetíveis. Então, se esse Y tende a zero com o tempo, então significa que não vai ter nenhuma pessoa, digamos, normais. Ou seja, todo mundo vai estar doente, não vai? Agora, se esse camarada aqui ficar no valor de tender a 450 mil, então significa que todo mundo, entre aspas, está normal, sem estar doente. Tá ok? Então, vamos ver o que acontece. A primeira solução é a gente calcular esse PVI aqui, ou seja, quando você faz essa conta aqui, você integra dos dois lados, concorda que isso aqui vai dar essa exponencial? Todo mundo, essa conta aqui é fácil para todo mundo fazer, gente? Quando você integra o x', vai dar o x, e aqui você vai integrar quem? Na verdade, ela é separável, né? Ou seja, você vai colocar assim, né? Você vai pegar x' dividido por x de t igual a menos beta, beleza? Separou dessa maneira. Aí você vai integrar aqui, ó, a integral disso aqui, a integral disso, dt. O que vai dar? Isso aqui vai dar um ln de x de t, concorda? Lembra essa conta que a gente fez lá no início do curso?
vai dar um ln, e desse lado aqui vai dar menos beta t. Aí pega a exponencial, mais uma constante, né? Pega a exponencial desse lado, pega a exponencial desse lado. E elevado a c dá uma outra constante, vezes e elevado a menos beta t. Aí você pega e usa o fato de x de 0 valer 2.500, para você encontrar o valor desse k. É tranquilo, gente, essa conta? Joinha, joinha, joinha. Então, meu x de t, ele vai valer, Bruna falou sim ali no chat, o x de t vai valer exatamente essa expressão aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, vou jogar aqui, tá vendo? Use o resultado da parte A para resolver a parte B, não é? Isso. Então, o que acontece? Agora, essa conta aqui ficou um pouquinho mais difícil de fazer, mas ela continua sendo separável, ela só vai ficar maior. O João Lucas apareceu ali. Ela só vai ficar maior. Por quê? Porque agora, para vocês verem, como é que eu vou separar aqui? Ó? Eu vou pegar e dividir todo mundo por y, ou seja, vai ficar y' sobre y, e do outro lado vai ficar menos alfa x de t. Só que o x de t é dado por 2.500, vamos colocar por enquanto só x de t aqui. Aí, o que acontece? Aqui a mesma ideia, integra aqui, integra aqui. A integral desse lado aqui, novamente, vai dar o ln de y de t, porque a derivada do ln de y de t é a derivada da função sobre a função. Desse lado aqui, ó, o que acontece? Vocês vão ter que fazer uma conta, né? Porque vai ficar menos 2.500 vezes alfa, pode sair para fora da integral, e aqui vai ficar e elevado a menos beta t. dt. Opa, o negócio não funcionou aqui. Menos 2.500 alfa e elevado a menos beta t dt. Essa primitiva aqui também é fácil de calcular, né? Só conservar a exponencial e dividir por menos beta para compensar, não é? Tranquilo, gente? Uma vez que você fez isso, depois você vai pegar o quê? Você vai pegar a exponencial dos dois lados, não vai? Para poder isolar esse y. Então, por isso que o y vai dar esse trambolho grande aqui, ó. Ok? Vocês vão ter que pegar, resolver essa integral aqui, depois pegar a exponencial disso. Tá vendo? Ficou uma exponencial de uma exponencial por causa dessa situação aqui, ó. Você vai pegar e elevado a essa coisa aqui, ó. Ok, gente? Sim ou não? Sim? Se restar alguma dúvida, vocês me falam depois, tentem fazer, que aí, se vocês não conseguirem, eu resolvo, ok? Para vocês depois. É recomendável que você pause o vídeo nesse momento a seguir. Agora, pause e logo depois continue. Mais uma vez, pause o vídeo e veja o final da conta. Agora, na letra C, lembra que a gente pediu o limite de y de t? Então, é calcular o limite disso aqui. Tá vendo que o limite disso aqui deu esse número. Esse número depende das constantes. Lembra que essas constantes aqui eram as constantes de... Esse alfa aqui era a quantidade de pessoas que eram retiradas da população, ou seja, esse alfa era constante relacionada à recuperação das pessoas doentes, né? Da EDO que envolvia X, que eram os transmissores. E esse beta aqui, ele envolve o quê? Ele envolve a constante da questão do espalhamento da doença, que é do Y aqui, né? O beta, cadê o beta aqui, ó? Tá vendo? A doença, ela se espalha a uma taxa proporcional. Opa, na verdade, era o contrário, né? O alfa, que é o espalhamento da doença, e o beta é o que é retirado, né? Que são retirados da população numa taxa beta. Então, de acordo com essa taxa alfa e beta, aí a gente poderia dizer, porque essa exponencial aqui, esse número aqui, ele pode ser tanto pequeno como sendo um número grande, vai depender dos valores de alfa e beta, né? Para saber se a população ela vai ficar saudável com o tempo ou não. Tá vendo que aqui está a população inicial da cidade? Então, esse número aqui, ele pode ser o quê? Ele pode ser
grande, próximo dele ou não, né? Porque o y de t, lembrando, são as pessoas ditas normais, ou seja, sem estar doente. Então, em outras palavras, isso aqui tem a força, de acordo com alfa e beta, tanto de dizimar a população, né, tender a zero, ou seja, tender a zero, não, tender a 450, né, porque seria as pessoas infectadas ser o máximo possível, ou talvez ficar todo mundo saudável, né, ou seja, tender a zero, e não ter ninguém infectado. Isso, dizimar, Cássio falou aí. Beleza, gente? Algum comentário? Podem ir para o próximo exemplo? O próximo exemplo, ele vai falar de trajetórias ortogonais. Por que isso aqui é interessante no estudo de equação diferencial? Porque as trajetórias ortogonais, elas, na matemática, ela é um problema geométrico bastante comum. O que acontece? Se uma coisa é lá na álgebra linear, na geometria analítica e na álgebra linear, né, em si, na HA, o que acontece? A questão de ser perpendicular entre dois vetores ou entre duas famílias de curvas, isso quer dizer muito sobre essa geometria, ela quer dizer muito a respeito do problema em si. Então, aqui tem um exemplo bastante simples, que é pegar o quê? Uma família de parábola. Tá vendo? Isso aqui é a equação de uma parábola. Esse K aqui, ele tá livre. Por quê? Porque essa parábola, ela pode ser... Esse K pode ser negativo, ela tem concavidade voltada para baixo. Esse K pode ser positivo, voltada para cima. Esse K pode ser pequeno, ela pode ser fechada. Esse K pode ser grande, ela pode ser uma parábola bem aberta. Então, esse K dá as possibilidades de fazer isso aqui, ó, com a família, né? Ou seja, para cada valor de K, você vai ter uma parábola diferente. Então, o que acontece? Ele pediu para desenhar o gráfico dessa equação, ou seja, desenhar as parábolas, é o que está feito aqui embaixo, né? Ou seja, o desenho das parábolas. Eu desenhei algumas, não desenhei, logicamente, todas. Na verdade, vai encher o plano todo, né? Porque o valor de K pertence a R. Que mais? Ache uma expressão para o coeficiente angular da parábola, passando por um ponto genérico XY. Em outras palavras, eu quero encontrar, por exemplo, imagine você pegou um ponto aqui XY. Eu quero encontrar o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Uma reta tangente qualquer. Então, eu quero encontrar o coeficiente angular. Quanto que é o y' de x aqui, ó? Nesse ponto x. Para qualquer x, esse ponto xy pode estar em qualquer lugar, em qualquer parábola, beleza? O ponto xy pode estar em qualquer lugar. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver mais na frente. Letra B. Pediu para a gente usar o fato que a gente sabe que quando duas coisas são ortogonais, a multiplicação dos coeficientes angulares dá -1. Lembre-se lá da geometria analítica, né? Acho que lá no ensino médio já fala isso. Quando você tem, por exemplo, duas retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma, sei lá, chamar de... o coeficiente angular, o A de R vezes o A de S, isso aqui vale -1, beleza? Ou seja, esse A aqui é o coeficiente angular da reta R, e esse A aqui é o coeficiente angular da reta S. Ele pediu para usar esse fato para encontrar o quê? Para escrever a equação diferencial para as trajetórias ortogonais. Em outras palavras, eu vou querer saber, por exemplo, qual que é a trajetória aqui, ó, que faz 90 graus, né? Com a parábola, eu quero a trajetória ortogonal. E depois resolver a equação encontrada na letra B para determinar essas trajetórias aqui, que eu desenhei um pedacinho aqui, né? Possivelmente elas devem ser assim, né? Para dar 90 graus. E pediu para desenhar vários membros dessa família de curva. Então, vamos lá. Letra A, pediu desenho, o desenho está aqui. Duas curvas são ditas ortogonais se as retas tangentes são ortogonais. Então, o que acontece? Eu tenho essa parábola. Então, aqui, se eu isolar esse K, ó, quem que é o K? O K, na verdade, é y sobre x ao quadrado, ok? Passa de por x ao quadrado, dois lados aqui, ó. Então, se eu pego e derivo a função y em relação a x, o que eu vou ter?
Ó, eu tenho y de x igual a kx ao quadrado. Então, se eu derivo isso aqui, ó, concorda que isso aqui vai dar 2kx? Bom, mas esse k aqui, eu sei que ele vale isso, não é? Eu isolei ele aqui, ó. Ok? Então, o que sobrou? Esse x eu posso cancelar com esse aqui, então sobrou ainda um x aqui embaixo e 2y aqui no numerador. Então, eu encontrei a equação diferencial y' igual a 2y sobre x. O que isso aqui quer dizer? Significa, lembra aqui do meu problema aqui, ó, o coeficiente angular dessa reta, ele vale o quê? Ele vale 2y sobre x. Ok? Para qualquer k. Para qualquer parábola que você pegue. Ficou claro, gente? A equação diferencial? Tá. Agora, então, ó, aqui o coeficiente angular, que eu coloquei em destaque aqui, tinha comentado para vocês, vale isso aqui. Agora eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar uma família de curvas que sejam ortogonais às parábolas, né? Ou seja, que faça 90 graus. Então, eu chamei de M1 e M2 os coeficientes. Observe que as parábolas, ó, imagine que você tem uma parábola aqui. O coeficiente angular dessa parábola aqui, eu sei que vale quanto? Ok? O coeficiente angular dessa aqui, ó, vale isso, não é? A gente acabou de deduzir. Agora eu vou pegar o quê? Como sendo M2, uma outra curva que eu não sei quem é, mas ela passa, suponha que a reta tangente dela esteja aqui, tá vendo? Eu estou chamando de M2. O que eu sei? Eu sei que o M2 vezes o M1, eu não sei quem que é esse ainda, mas eu sei que a multiplicação dos dois vale menos 1, né? Porque um é perpendicular ao outro. Então, quem que é o M2? O M2 é menos 1 sobre M1, né? Ó, menos 1 sobre o M1. Aqui está o M1, tá vendo? Então, aqui eu descubro que o M2 ele vale menos x sobre 2y. Tranquilo para todo mundo? Tá, então o coeficiente angular dessa outra curva, ele vale exatamente isso. Agora, o que acontece? Eu quero descobrir a família de curvas cujo coeficiente angular no ponto é dado por isso. Então, para vocês verem, eu sei que x, ó, pra você ver, essa equação aqui, ó, se você pega esse e multiplica esse, vai ficar o quê? Multiplica cruzado aqui, ó, dá exatamente essa equação aqui, não dá? Essa equação aqui, ela é uma EDO exata, vocês podem checar, ó. Quem que é o m? É o x, né? Quem que é o n? É quem que acompanha a derivada, não é? Ó, a derivada de m em relação a y concorda que é zero? Ok, gente? A derivada de n em relação a x, quanto que dá? Zero também, né? Então, essa aqui é uma equação exata. Vocês podem resolver do mesmo jeito que a gente estava resolvendo na aula passada. Aqui eu apresentei outra maneira de resolver uma EDO exata, tá vendo? Para resolver uma EDO exata, basta você encontrar uma função f grande de x e uma função g grande de y, de forma que a derivada dessa f vale o m da história, tá vendo? E a derivada da g vale exatamente o n. Então, esse aqui fica mais simples ainda de fazer do que aquele processo que a gente fez na aula passada. Quando a EDO é mais simples, por quê? Isso aqui ficou interessante por quê? Porque as variáveis aqui, elas não se misturaram, tá vendo? Uma dependeu só de x e outra dependeu só de y. Então, quando isso acontece, vocês podem utilizar esse método aqui, ele é bem mais rápido e direto. Então, quando você acha o f grande, quem que é o f grande? Você integra aqui, vai dar o x ao quadrado sobre 2. Você integra aqui, vai dar y ao quadrado. Então, essa família aqui, se você plotar ela, isso aqui são equações de quê, gente? São equações de quê isso aqui? Elipses. Exatamente, Gilmar. Elipses, né?
Essas elipses, elas estão desenhadas aqui, tá vendo? Aqui eu tenho as parábolas, cujo coeficiente angular dessas parábolas vale quanto? 2y sobre x, beleza? Os coeficientes das parábolas valem 2y. E os coeficientes angular, imagina que tem uma reta tangente aqui nesse ponto, ó. E aí vai ter outra reta tangente aqui nesse ponto. Então aqui eu vou ter um M2. M2 aqui a gente encontrou valendo como sendo menos x sobre 2y. Então, menos x sobre 2y. Por quê? Quando você multiplica um vezes o outro, dá... que é a relação que a gente tem lá da geometria analítica. Ok? Ficou claro as trajetórias ortogonais? Joia, joia. A Ana tá batendo palma, não é para isso aqui não, né, Ana? Deve ser outra coisa. Ou é alguma música que você está escutando aí? É porque a matéria é muito boa, Valdomiro, eu tô impressionada. Eu tô batendo palma. Sério? Oh, Jesus. Bom, o outro exemplo, ele começou aqui em cima, ele vai falar também respeito à biologia, digamos, né? Ele vai falar a respeito da concentração de remédio na corrente sanguínea. Então, aqui ele está chamando de C de T, esse C aqui é de concentração de remédio. Imagina que você tomou um remédio, aí o médico falou para você, de 6 em 6 horas você toma tal dose. O que isso quer dizer? Significa que depois de 6 horas, o seu organismo já não tem, aquele remédio já não está mais fazendo efeito no seu organismo, por isso você tem que tomar outra dose, não é? Ou seja, vai eliminando de alguma maneira e não vai fazendo mais efeito. Então, à medida que o corpo elimina o remédio, então, o que significa que essa taxa de concentração, ela diminui. E como é que ela diminui? Ela diminui utilizando ela é proporcional, né, à quantidade, tá vendo? Essa aqui é a taxa, ela é proporcional à quantidade de remédio que tem num determinado tempo T. Então, essa também é uma EDO bem fácil de resolver, não é? Porque basta a gente... É separável, por quê? Porque vai ficar C' de T sobre C de T igual a menos K. Novamente, basta integrar. Isso aqui é o ln do C de T. Beleza? Igual as outras que a gente fez lá em cima. Aqui, no exemplo, ele fala... que no tempo zero existe uma determinada concentração, que ele está chamando de C0, beleza? E aí fala o seguinte, se o corpo eliminar metade do remédio em 30 horas, quanto tempo ele demorará para eliminar 90% do remédio na corrente sanguínea? Então, eu tenho essa EDO aqui separável, tá vendo? Cuja solução particular, quando você pega... Por exemplo, C de 0 igual a C0, você vai encontrar o valor desse K exatamente como sendo C0, que é o valor da constante. Então, por isso que ele está aqui, tá vendo? Agora, ele falou que 30 horas depois, o corpo está com a metade, né? Ou seja, ele eliminou a metade do remédio. Eliminou metade do remédio em 30 horas. Então, quando o T vamos fazer essa conta aqui, ó. C0 sobre 2 é igual, colocando 30 no lugar do T, é igual a C0 e elevado a menos 30K. Então, dá para cancelar o C0. Aqui dá para você isolar o K, tá vendo? Quando você isola o K, calcula o logaritmo dos dois lados, né? Ou seja, vai ficar ln de meio igual. Quando você calcula o ln dessa exponencial, o menos 30K vai cair, beleza? Porque uma é inversa da outra. Então, quem que é o K? O K é o ln de meio dividido por menos 30, né? Passou para cá o menos 30 dividindo. Tranquilo, gente? Tá. Então, agora ele perguntou quanto tempo, Bruna falou tranquilo ali, quanto tempo leva para poder ficar só com 10%, né? Eu tenho que eliminar 90%. Então, eu quero que fica 10% da concentração
igual a C0, que multiplica E elevado... Esse aqui é o valor daquela constante feia que a gente encontrou lá, né? O K. E aí eu quero saber qual que é o tempo, esse Tzinho que tá aqui, ó. Qual que é o tempo que isso aí demora, né? Para o corpo eliminar. Lembra que 30 horas ele eliminava 50%? Então, agora, aqui, aproximadamente 100 horas, ele vai eliminar 90%. Então, esse tipo aqui, lógico que vai variar de medicamento para medicamento, mas é basicamente o que os médicos utilizam para poder sugerir para você tomar dipirona de 6 em 6 horas, digamos, para febre. É o que eu sei falar, né? Porque os meninos aqui, vira e mexe, usa, né? Beleza? Outros remédios eu não sei falar, não. Mas dipirona, geralmente, é de 6 em 6 horas. Então, é porque elimina, né? Ou seja, tem que tomar novamente, senão a febre... Você observa que quando está próximo de 6 horas, você vê que o menino começa a ficar febril de novo. Acontece isso, né? E aí você tem que tomar uma nova dose para poder repor. Tranquilinho? Bom, campos de direção. É o último exemplo que a gente vai ver na aula de hoje. 10h47. O que são os campos? Valdomiro. Oi, João. Para poder... como é que fala? Para poder tirar o T ali, para isolar ele, eu jogar LN dos dois lados, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Sim, tem uma exponencial aqui. Primeiro você vai cortar esse C0 com esse C0, né? Então você vai ficar com 0,1, cortou o C0, né? 0,1 igual a E elevado a menos o Ln. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora, para não ficar calculando levando esse trambolho todo? Vamos ver quanto dá esse número aqui, ó. Primeiro eu vou pegar meio, vou calcular o logaritmo, beleza? Deu esse número negativo, vou pegar menos, tá vendo? Tem um menos aqui, ó, antes. Então eu vou pegar menos ele, então ficou positivo, dividido por 30, né? Então deu 0,023. Positivo, viu? Deu 0,023T. Ficou isso aqui, tá vendo? Agora o que acontece? Vou calcular o Ln, igual você falou, né? Então ficou Ln de 0,1 igual Ln dessa coisa. Ln dessa coisa vai dar 0,023T, né? Porque vai cair, vai ficar Ln de E que vale 1. Então, quem que vai ser o T? Vai ser o Ln de 0,1. Acho que vai ter alguma coisa errada aqui. Dividido por 0,023. Então, quanto que vai dar esse número aqui? Vou pegar o inverso desse, vezes quem? Vezes 0,1 Ln. Deu negativo? Menos 99. Onde é que a gente errou aqui, gente? Vamos lá de novo. 0,1 tá aqui. Ln de meio. Esse meio aqui veio de onde mesmo? Vamos olhar esse meio. Ln de meio. Foi da constante, né? Que a gente calculou. Ó, o valor de K é... Ah, tá. Aqui, ó. Na verdade, ó, pra você ver. Esse K aqui, ó. Esse K, ele deu negativo, não deu? Não, deu positivo. O K deu positivo, né? Por que deu positivo? Porque o Ln de meio é negativo, com esse menos aqui, deu positivo, deu positivo. Mas aqui na fórmula, na verdade, é menos K, tá vendo? Na solução geral aqui, ó. Tá vendo que tem um menos K aqui, ó? Tem um menos aqui, ó. Menos KT. Então, na verdade, o K que a gente está calculando, ele está dando positivo, que é esse zero, tal, 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 mas só que tem um menos da fórmula. O que é esse menos aqui, ó? Ficou claro, gente? Então lá no caso você não precisa trocar o sinal dele na hora de fazer, não. Aqui, Você já tinha contado o negativo. Aqui fica negativo, tá vendo? Dividido por menos 0,023. Então, negativo dividido por negativo dá 99 positivo, né? Agora acho que sim, né? Agora okay? Foi. Então, por último aqui, o campo de direção. O que é o campo de direção?
Quando você resolve uma equação diferencial, acho que eu já até postei alguns vídeos lá para vocês, onde eu desenho o campo de direção. Esse campo de direção vai fazer os vetores que eles são tangentes às trajetórias que são as curvas soluções da equação diferencial. Aqui nesse caso eu tenho um EDO dado por y' igual a x mais y, de forma que quando o t for 0, a imagem dele vale 1. Em outras palavras, para você ver, ó, como isso aqui é o y' significa o quê? É o coeficiente angular de uma determinada reta, né? Beleza? Então, tá falando que quando, nesse ponto específico aqui, ó, ou seja, no ponto 0, 1, tá falando que a inclinação dele tem que valer x mais y, não é? Porque a derivada é dada por x mais y. Então, quando você pega nesse ponto aqui específico e aplica isso aqui, então a inclinação tem que ser 0 mais 1. Então, a curva solução que passa por aqui, localmente, tem que ficar parecendo com um pedacinho de reta, com inclinação 1. Ok? Então, aqui pede para vocês desenharem o gráfico do campo de direção, para vocês verem o que acontece. Esses pedaços, esses segmentos azuis que estão aqui, eles são os campos de direção. Quando você olhar aqui, ó, perto do 1, lembra da reta que passava por aqui, tangente? Então, a inclinação dela aqui nessa vizinhança tem que ser exatamente isso aí. Beleza? Então, isso aqui que a gente chama de campos de direção. Esse aqui é o campo de direção da EDO x mais y. Logicamente, quando você muda a EDO, você vai mudar o campo de direção. Deixa eu ver se eu tinha feito alguma coisa aqui no GeoGebra para esse. Se você pega, por exemplo, campo de direções, aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, e pega a EDO x mais y, viu o que aconteceu? Esse aqui é aquele campo de direção daquela EDO. Aí, quando você pede para resolver a EDO, resolver EDO passando por um determinado ponto, a minha EDO é x mais y, e ela passa por qual ponto? 0, 1, né? Ok? Vou colocar essa curva aqui. Colocar a cruzeirense aqui, ó. Tá vendo a EDO? A solução da EDO? Na verdade, se você não colocar o ponto, se você deixar ela livre, por exemplo, só x mais y. Bom, se for só assim, ela vai depender de o quê? De uma constante, não vai? Então, quando você pega ela aqui, por exemplo, dá para você observar todas as curvas, né? Tá vendo? Dá para observar ela mexendo aí? Deixa eu só colocar o rastro aqui para vocês verem. Não habilitou o rastro, não? Só esconder essa original aqui. Deixa eu esconder o campo aqui também. Uai, tem 2 campos. Tá vendo essa curva aqui se mexendo? Deixa eu tentar mudar a cor dela aqui. Conseguiram ver aí o que está acontecendo? Então, aqui está todas as curvas, por exemplo. Logicamente, aqui o parâmetro está entre menos 5 e 5, né? Aí está o campo de direção. Logicamente, essa aqui, a original que a gente tinha, tá vendo essa em azul? Era a solução que passava pelo ponto 0, 0, 1. Beleza? Tranquilo, gente? A aula de hoje, a gente termina por aqui. Tem alguns exercícios aqui no final. Na verdade, quando terminou essa parte de aplicações, o que eu fiz? Eu peguei alguns exemplos e coloquei envolvendo separável, envolvendo equação exata, mas geralmente é do livro do Reginaldo também. Talvez vocês vão até observar lá no livro do Reginaldo que tem esse exercício. Então, podem... esse aqui não precisa entregar, entendeu? Não precisa, não está na lista do trabalho, mas se vocês quiserem resolver esses aqui para você, é repetitivo, né? Mas é uma maneira de estar
exercitando, né? Fazendo alguns exercícios. Alguns desses aqui, por exemplo, EDO completa. Vocês podem também resolver no GeoGebra, né? Esse aqui, inclusive, dá para resolver, quer ver? Por exemplo, esse aqui, ó. 5y'. O que você vai fazer? Você vai isolar o y'. A primeira coisa que você faz é isolar o y' aqui. Então, y' vai ser quem? E elevado a 3x mais 10y, todo mundo sobre 5. Aí você vai lá e pede para resolver isso aí, né? Resolver exponencial. Na verdade, eu vou colocar um parênteses aqui. Exponencial de 3x mais 10y. Foi isso mesmo? Mais 10y. Todo mundo dividido por quanto? 3? Por 5, né? Por 5. Colocou ali. Nicole colocou ali por 5. Opa. Vou fazer aqui de novo, porque... Ok? Então, deixa eu ver se é esse aqui. Não, é esse aqui. Ok, gente? Então, essa aqui está a solução. Por exemplo, se você quiser um determinado valor, aqui está vendo que a solução deu a soma de duas exponenciais, está vendo? Deixa eu só colocar aqui o rastro para vocês observarem. Então, todas essas curvas aí são soluções dessa EDO, por exemplo. Tranquilo? Alguma dúvida da aula de hoje? Não? 11 horas. Cumprimos certinho com o cronograma hoje. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma passagem que não ficou bem claro, pode deixar nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais.